Olá, alunos do 8º ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a hidrografia da América, tá? Vamos falar sobre as águas americanas que estão aí na página 109 do livro de vocês, tá? Capítulo 8, página 109. Gente, a gente já viu um pouquinho, né, sobre o continente americano, a gente já viu aí sobre relevo da América e tudo mais. Hoje a gente vai ver aí sobre a hidrografia, que tem um pouco a ver também com a questão de relevo e também é influenciada também pelo clima, tá? A gente ainda vai ver o clima da América, mas ele influencia sim na hidrografia do continente americano, de qualquer lugar, aliás, né? Então, gente, ó, temos aqui o mapa da América do Norte, né? E nós já vimos que temos aí as Montanhas Rochosas, a Sierra Madre, que são duas importantes cordilheiras que a gente vai ter aí na América do Norte, tá certo? Então, tanto as Montanhas Rochosas quanto a Sierra Madre, elas vão ser responsáveis aí pelo degelo, né, do alto das montanhas e a formação aí de alguns rios, ok? Da mesma forma, a gente vai ter aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, que também vai nos dar aí o surgimento de vários rios pelo degelo do alto das montanhas. Então, por isso que a gente vai ter aí a influência, né, do relevo, tanto pelo surgimento desses rios, devido à altitude aí dessas montanhas, como também pela declividade, ou seja, a descida aí dessas águas formando rios caudalosos aí na América do Norte e rios bons aí, extensos e bons para geração de energia aqui na América do Sul, ok? Aí nós vemos aqui, ó, na América do Sul, Cordilheira dos Andes, temos o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro, o Planalto da Patagônia, aí a Planície do Orinoco, a Planície Amazônica e a Planície Platina. Gente, toda a área que a gente tem planícies, a gente geralmente tem aí a presença de grandes bacias hidrográficas, ok? Toda vez que a gente fala em bacia hidrográfica, a gente não está falando somente no rio principal e nos seus afluentes. Lembrando que vocês estudaram lá em bacia hidrográfica no 6º ano, né? E que um rio principal, ele vai ter aí rios que saem, ou seja, que surgem de dentro desse rio principal, que a gente chama de afluentes. Então, quando a gente pega o rio principal e os afluentes, isso a gente chama de rede hidrográfica. Quando a gente pega o rio principal, os afluentes, todo o relevo que tem naquela área, toda a vegetação, tudo que a gente encontra dentro daquela área que aquele rio e os seus afluentes passam, isso a gente chama de bacia hidrográfica, ok? Então, a maior bacia hidrográfica que a gente tem aqui na América é a bacia amazônica, tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre vertentes. O que são as vertentes? As vertentes são, né, rios, ou seja, conjunto aí de águas que desembocam em um mesmo local do oceano, tá? Esse mesmo local, aí a gente vai ter 4 pontos. Como vocês sabem, aqui, ó, dando uma olhadinha nesse mapa aqui da página 109. Como vocês sabem, a gente tem aqui a parte oeste, né, do continente americano é banhada pelo Oceano Pacífico. A parte leste vai ser banhada pelo Oceano Atlântico. E aqui a parte norte vai ser banhada pelo Oceano Glacial Ártico. Então, essas vão ser as vertentes principais aí, no caso, da América. Contando também com essa partezinha aqui. Gente, vocês estão vendo essa partezinha aqui, ó, mais no finalzinho aqui da América do Norte, mais recuada, tá? Essa partezinha aqui a gente chama de Golfo do México, ok? Então, as 4 vertentes, ou seja, todas as águas do continente americano, elas vão ter que desembocar em algum local. Então, elas vão desembocar aí no Oceano Glacial Ártico, formando a vertente do Ártico. Vão desembocar no Oceano Pacífico, formando a vertente do Pacífico. Vão desembocar no Oceano Atlântico, formando a vertente do Atlântico. E vão desembocar no Golfo do México, formando a última vertente, que é a vertente do Golfo do México, ok? Então, essas vertentes aí, elas vão ter algumas características principais que a gente vai ver agora, tá certo? Então, na página 109,
do livro de vocês, o título é assim, As Águas Americanas. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada vertente, vai ver as características dela e também vai ver sobre a questão aí de como esses rios, eles são importantes, tanto para a economia como para a sociedade de forma geral, ok? Então diz assim, ó, na página 109. Os rios do continente americano se agrupam em 4 grandes vertentes, nome dado ao conjunto de bacias hidrográficas que desembocam em um mesmo lugar. Então, gente, a gente vai ter aí, na bacia hidrográfica, como eu falei para vocês, tem o rio, tem os afluentes e eles vão desembocar em um local. Esse local que desemboca, a gente chama de vertente, tá? Aí, a maioria desses rios nasce nas grandes cordilheiras do oeste. Como vocês sabem, todas as cordilheiras que a gente tem no continente americano são do lado oeste, né? Devido aí ao encontro de placas tectônicas, como a gente viu na aula de relevo. Então, aqui, ó, na parte oeste a gente vai ter as Montanhas Rochosas, a Sierra Madre, a Cordilheira dos Andes. Então, aí, todas essas cordilheiras vão ser responsáveis aí pelo surgimento de rios, tá? Aí, outros de menor extensão desembocam suas águas no Oceano Pacífico. Então, ó, a maioria dos rios aí que nascem nas cordilheiras corre para o Oceano Atlântico, tá? Porque a gente vai ter aqui as cordilheiras, as águas, né? Elas vão desembocar aqui para o lado do continente, tá? E elas vão desembocar aqui no Oceano Atlântico, ok? Aí, vamos ver aí a primeira vertente. Diz assim, a vertente do Ártico é formada de rios cujas águas permanecem congeladas grande parte do ano pela rigorosidade do clima polar. Então, o clima polar, gente, como vocês sabem, é o clima que a gente vai ter aí no extremo norte, tá certo? Esse extremo norte, que no caso a gente vai pegar o Alasca, boa parte do Canadá, então eles vão ter aí um clima bastante rigoroso, com temperaturas muito baixas. Então, por isso que as águas que compõem aí e que desembocam no Oceano Glacial Ártico, elas vão permanecer boa parte do ano congelada, tá? Nessa época, quando as águas estão congeladas, as águas dos rios estão realmente congeladas na época do inverno, eles usam essas águas para patinação. Então, eles patinam em cima dos rios enquanto estão com a água congelada. Na época do verão, eles usam esses rios para navegação, ok? Então, Alasca, né, que pertence aos Estados Unidos, ou Canadá, vão usar essas águas aí com essas duas finalidades principais. Aí, continuando. Dentre esses cursos fluviais, destaca-se o Mackenzie, no norte do Canadá. Então, gente, ó, a principal característica da vertente do Ártico vão ser as águas congeladas e a gente vai dar destaque aí para o rio Mackenzie, que fica no norte do Canadá, tá certo? Continuando. As vertentes do Pacífico. Aí, ó. Os rios da vertente do Pacífico nascem nas cadeias montanhosas do oeste, são caudalosos e desembocam no Oceano Pacífico. Gente, quando a gente fala em rio caudaloso, a gente tá falando de rios que tem aí uma intensidade muito grande devido à declividade e eles também vão ter aí, no caso, digamos assim, que uma velocidade muito grande em relação aos outros rios, tá? São rios que não servem aí para navegação, tá? Eles geralmente utilizam esses rios aí para fazerem esportes radicais, para utilizar realmente o rio aí como corredeiras, tá certo? Então, são rios bem caudalosos. Aí, no caso, gente, ó, continuando. Dada a proximidade com o mar, esses rios são curtos e apresentam corredeiras. Na América do Norte, destacam-se o Yukon, no Alasca, o Colorado, nos Estados Unidos. Na América do Sul, os principais são os rios São João, na Colômbia, o Rímac, no Peru, e o Biobío, no Chile. Então, esses rios aqui que a gente deu destaque, né, são os principais rios que desembocam aí na vertente do Pacífico. Principal característica da vertente do Pacífico: rios caudalosos. Como eu falei para vocês, são rios curtos e rios aí que apresentam uma velocidade muito grande, tá certo? Então, por isso que a gente chama ele de rios
caudalosos, que é rios realmente que apresentam uma corredeira, que a gente chama assim. Aí, continuando aqui, vertente do Atlântico, diz assim: os rios da vertente do Atlântico são muito extensos e de grande capacidade hidráulica. Então, como a gente já viu, a vertente do Ártico, né, desemboca aí no Oceano Glacial Ártico. Vertente do Pacífico desemboca no Oceano Pacífico. E a vertente do Atlântico, que no caso aí é onde a gente tem a maior quantidade de rios, né, desembocando aí no Oceano Atlântico. Ao contrário aí da vertente do Pacífico, né, que tem rios curtos, a vertente do Atlântico tem rios extensos. Essa grande capacidade hidráulica, gente, a gente tá falando aí realmente da geração de energia hidrelétrica, tá? Essa geração de energia hidrelétrica nos permite aí a presença de várias usinas, principalmente aí aqui na América do Sul, tá? A gente tem várias usinas hidrelétricas que é aproveitando aí as águas desses rios extensos e com grande capacidade hidráulica. Aí a maioria deles nasce nas montanhas a oeste e desemboca no oceano, depois de percorrer extensas planícies centrais do continente. Na América do Norte, destaca-se o Rio São Lourenço. Na América do Sul, os destaques são para a Bacia do Orinoco, na Venezuela, e a do Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes e possui mais de 1000 afluentes. Então, ó, como vocês viram aí, os rios, né, no caso aqui, eles vão nascer na Cordilheira dos Andes, né, a maior parte na Cordilheira dos Andes, nas montanhas rochosas lá nos Estados Unidos e Canadá, e na Sierra Madre. Então, eles vão percorrer aqui, ó, todas as áreas de planície, né, e vão desembocar aqui no Oceano Atlântico. Como vocês viram, os rios aí principais, no caso, da vertente do Atlântico, são o Rio São Lourenço, né, os rios da Prata, que fica na América do Sul, que no caso vai ter como os rios principais aí dos rios de prata. O Paraná, que fica aqui no Brasil, né? O Uruguai e o Salgado, que é um rio importante aí da Argentina. Aí eles são extensos, têm uma capacidade hidráulica muito grande. E a gente também vai ter aí os Grandes Lagos, né? Que vai fazer parte aí dos Estados Unidos e do Canadá. Os Grandes Lagos é uma região que a gente tem 5 grandes lagos glaciais, né? Que eles, no caso, nascem aí realmente do degelo. E eles vão ser aí responsáveis por essa região de grande desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e do Canadá. Aí, continuando aqui, ó. No continente americano, encontra-se o maior lago do planeta, que no caso faz parte aí, no caso, desses grandes lagos aqui dos Estados Unidos, tá certo? Aí está localizado na América do Norte, entre o Canadá e os Estados Unidos. É formado por um conjunto de 5 lagos de origem glacial: Superior, Huron, Mística, Erie e Ontário, que formam uma região conhecida como Grandes Lagos, ligados pelo rio São Lourenço até o oceano. Então, a vertente do Atlântico, né, a gente vai ter aí a maior quantidade de rios que vão desembocar aí nessa vertente. E, no caso, os Grandes Lagos é o principal destaque, ok? Aí, aqui, por último, a vertente do Golfo do México, que diz assim: é formada pelos rios que nascem na parte oriental das Montanhas Rochosas, Canadá e Estados Unidos, na Sierra Madre, ou Sierra Maestra, que fica no México, e nos Montes Apalaches, na parte ocidental, e desembocam no Golfo do México. Como eu falei para vocês, o Golfo do México é essa parte aqui, ó, no finalzinho da América do Norte, nessa partezinha mais recuada. Aí, essa vertente forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte, que é a Mississippi Missouri, cuja extensão ultrapassa os 3 milhões de quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica se tornou um fator importante para o povoamento desde a conquista do território americano. Aí aqui vocês vão ver, ó, a vista aérea do rio Orinoco, que faz parte aqui da vertente do Atlântico, na Venezuela. E ele nasce aí nas terras altas a oeste, ou seja, nasce aí na Cordilheira dos Andes, ok? Então, gente, esse assunto aqui de bacia hidrográfica, né? Ele vai nos dar aí também uma boa base para a gente entender o próximo assunto, que vai ser aí os climas da América, tá? Então, os climas da América a gente vai ver nas próximas aulas. Então, bons estudos!